Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live, desta vez com a querida Aline Castelo Branco. Vai ser absolutamente incrível. Vamos falar sobre prazer, sobre sexualidade, como é que isso nos pode ou não ajudar a ativar a prosperidade na nossa vida, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, será que tem alguma coisa a ver? Vamos falar sobre emoções, vai ser uma conversa mesmo maravilhosa. Bem-vinda quem já está a chegar. Se puderem, quem for chegando, clicar aí no aviãozinho de papel ao lado dos comentários e desse pontinho de interrogação para enviar a live para mais algumas amigas e não estarmos aqui só nós, porque realmente é uma conversa que vai valer a pena com a nossa querida Aline. Eu vou só aguardar mais alguns momentos enquanto a Aline não chega. Vou chamá-la aqui. Vou tentar chamá-la aqui. Aline. Ok. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Aline. Enviei o pedido para a Aline participar da live. Vamos só aguardar mais alguns instantes. Quem estiver a chegar aqui no replay também passe uns minutos à frente, enquanto esperamos aqui que o Instagram avise as pessoas de que estamos ao vivo, que avise a Aline de que estamos ao vivo e para que ela possa entrar nesta live e conversar connosco. Espero que esteja tudo bem com a Aline, que ela possa comparecer nesta live que estava agendada para hoje às 16 de Portugal e às 13 do Brasil. Eu sei que a Aline neste momento está no Brasil, a passar alguns dias também. Ela vive aqui em Portugal, mas sei que agora está no Brasil. Esta é uma live sempre muito internacional, temos sempre várias pessoas, tanto do Brasil como de Portugal e até de outros lugares do mundo. Então vamos só aqui aguardar para começar a falar mais sobre prosperidade, sobre emoções, sobre prazer, sobre sexualidade e como é que todas estas coisas se ligam umas com as outras. Entretanto, enquanto a Aline não chega, eu quero também falar-vos sobre as lives que já fizemos até aqui. Nós já tivemos aqui neste meu perfil e que vocês podem depois, quando esta live terminar, se ainda não assistiram a alguma das lives que estão absolutamente incríveis, é uma questão de irem ao perfil e lá vão encontrar as lives que eu já fiz com a Fernanda Rovares, onde falámos sobre finanças holísticas e como ativar a prosperidade de uma forma mais holística e mais feminina, o que é muito interessante, não é aquele método comum das finanças, é algo bem invulgar, bem diferente e que nos mantém mais alinhadas a essa gestão financeira também. Depois eu fiz uma live também, deixa-me ver aqui, que eu tenho aqui a minha colinha, né, com a ordem. Eu fiz uma aula, sim, foi uma aula mesmo, com a Luana Schulz, que falámos sobre produtividade empática e como ativar a prosperidade através de uma produtividade mais feminina, com a qual nos identificamos mais e que não é aquela produtividade quadrada, não é? Que acontece muito no mundo corporativo também, e não só, e que nos é passada por homens e que depois nós, mulheres, às vezes com tantas coisas a fazer, com tantos papéis que temos na vida de mães, de mulheres, de empreendedoras, enfim, de fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam, acaba por ser algo que nos assoberba bastante e nós precisamos de um espaço para nós também, para nos centrarmos, para voltarmos a ser quem somos e para podermos doar-nos aos outros, como sempre gostamos de fazer, mas a partir de um ponto onde estamos inteiras e em que nos sentimos bem, que isso é muito importante. Ninguém consegue dar água de um copo vazio, não é mesmo? Então, a Luana falou-nos muito sobre como fazer essa produtividade diferente para nos sentirmos bem enquanto somos mais produtivas. Depois fiz uma live com a Tissi Kirsch, que tem uma história de vida absolutamente extraordinária e que
nos vai falar um bocadinho também sobre a sua história e como é que neste ano de 2020 ela ficou sem poder trabalhar na empresa que tinha até ao momento, porque devido à pandemia tudo fechou e ela ficou sozinha, mãe solo, com 3 crianças em casa e sem trabalhar. E em 3 meses ela conseguiu dar uma volta de 180 graus na sua vida, que é criar um negócio totalmente online. Hoje ela mentora mulheres na internet e ajuda-as a colocar aquilo que elas sabem fazer de melhor online para poderem vender e estarem ativas a partir das suas casas, sem sequer sair de casa, que foi o que ela fez. E até brincámos porque ela diz que até o marido encontrou sem sair de casa online, então, e que qualquer dia até vai fazer um curso sobre isso. É uma história absolutamente extraordinária. Ela também está a fazer um evento neste momento muito bonito, muito temático, e que vale a pena assistir essa live. Depois fizemos uma live com a Lu Santos, a Luciana Santos, que tem o programa Casa Próspera e que nos veio ajudar a prosperar a partir da energia da nossa casa e que nos mostrou como às vezes coisas tão simples como mudar um pouco a energia da casa e não apenas limpar fisicamente a casa, mas limpar energeticamente a casa pode fazer toda a diferença na nossa energia pessoal, na energia dos nossos relacionamentos, na energia de como nos lidamos com os nossos filhos, com os nossos maridos, com outras pessoas também, com clientes, com pessoas de fora, e como mudar a energia da casa ativa essa prosperidade. Depois fizemos uma live com a querida Maria D'Arienzo, onde falámos muito de astrologia. A Maria é astróloga há mais de 30 anos e ela vem-nos mostrar como a prosperidade já está escrita no nosso mapa de nascimento e como é que nós podemos lidar melhor com as várias casas astrológicas, com tudo aquilo que nós viemos aqui ser enquanto pessoas para ativar essa prosperidade. E finalmente ontem fizemos uma live épica com a Tati Zoli, que é uma deusa transgressora incrível, que veio com uma energia que nós depois até comentámos, de certeza que não estávamos aqui sozinhas, estávamos aqui com a energia das deusas e realmente foi absolutamente fenomenal. Se não viste a live de ontem, tens que ir ver, porque está absolutamente maravilhosa. Nós falámos sobre os arquétipos das deusas. A Tati trabalha muito, é taróloga e trabalha muito com tarô também, e ela usa especificamente o tarô das deusas. E ela faz consultas relacionadas com o sagrado feminino e com as deusas e traz o arquétipo das deusas para as nossas vidas e mostrou-nos como nós podemos usar a energia desse arquétipo das deusas, de como podemos incorporar determinada deusa para determinado momento e área da nossa vida, para sermos mais prósperas, para sermos também mais organizadas, para sermos mais românticas, para sermos mais guerreiras, mais imparáveis. Então, em cada momento e cada coisa que nós precisamos na nossa vida, tem uma deusa que nos pode ajudar nisso e nós podemos chamar a energia dessa deusa para nós, incorporar a energia dessa deusa e finalmente com essa energia incorporada nós ativarmos mais prosperidade na nossa vida. E hoje teremos a nossa live com a Aline Castelo. Eu não sei o que é que aconteceu com a Aline, porque eu já chamei e ela deve ter tido algum problema ou alguma coisa que não conseguiu ver a minha mensagem. E deixa eu só aqui ver, vou só escrever aqui. Oi, Aline. Estou na live à tua espera. Ok, então já mandei aqui uma mensagem para a Aline. Entretanto, vocês vão convidando aqui pessoas para a nossa live. Eu vou voltar a tentar chamar por aqui também pelo Instagram a Aline. Ver se ela recebe a mensagem. Eu acho que o Instagram hoje também está um bocadinho lento. Ontem também estava no início da live, demorou a arrancar, depois as pessoas começaram a aparecer e hoje aparentemente está a acontecer exatamente a mesma coisa e nem a Aline recebeu a notificação da live, mas espero que ela venha
que possa estar aqui connosco, senão eventualmente teremos que remarcar esta live para outro dia, o que eu gostaria que não acontecesse, porque já estava marcada e quero muito apresentar-vos a energia desta mulher extremamente poderosa e imparável que fala sobre sexualidade. A Aline é sexóloga também e é especialista em emoções e ela vai aqui falar-nos sobre justamente como a sexualidade, a nossa sexualidade, o prazer podem estar relacionados com a prosperidade e como é que podemos ativar mais prosperidade na nossa vida através do prazer, do nosso corpo e da nossa sexualidade. Então, vamos só aguardar mais um momento para ver se a Aline chega, senão eu converso aqui um bocadinho mais com vocês sobre também o que é que são estas lives e o propósito destas lives. E se a Aline não chegar, eventualmente marcamos a live com ela para outro dia e hoje falamos só mais um bocadinho de algo relacionado com prosperidade. Vou só tomar aqui um golinho de água. Quem estiver aí, tome também. É bom estarmos hidratados. E enquanto esperamos só mais um pouco pela Aline, eu quero-vos falar sobre o propósito destas lives. Eu estou a fazer uma série de lives com o tema da prosperidade feminina. Já foram todas estas que eu mencionei e quero-vos falar sobre as próximas. Hoje teríamos a live com a Aline Castelo, espero que ela ainda consiga juntar-se a nós. Amanhã vamos falar com a Bruna Campelo, do perfil aqui do Instagram Respire Sua Missão. A Bruna é especialista em padrões repetitivos e aqueles padrões que às vezes nós temos desde a infância e que vamos mantendo ao longo da vida e que nos bloqueiam muitas vezes em várias áreas da nossa vida, pode ser no romance, pode ser na vida profissional, na carreira, pode ser na prosperidade, na vida financeira. Então, esses padrões são algo que nós vamos repetindo ao longo da vida e que podem estar a prejudicar-nos em algumas áreas. E amanhã a Bruna vai-nos trazer esse tema justamente de como nos libertarmos desses padrões repetitivos para poder ativar mais prosperidade na nossa vida. Depois, no sábado, terei uma live com a coach Eduarda Silva, que fala sobre nos sentirmos realizadas e plenas em qualquer idade da vida e muitas vezes as pessoas têm muito sucesso, nós mulheres podemos até ter muito sucesso na carreira, podemos ter uma família maravilhosa e há aquele momento em que nós não sabemos porquê, mas parece que falta qualquer coisa, que não nos sentimos realizadas, que não importa aquilo que a gente faça, sempre vem algo que parece que nos deita abaixo, que não é o suficiente ou que nós não nos sentimos suficientes e a Eduarda ajuda-nos exatamente a clarificar aquilo que nós necessitamos para nos sentirmos mais plenas e mais realizadas e vamos falar sobre como é importante essa realização e atingirmos essa realização pessoal para também podermos ativar mais prosperidade na nossa vida e como é que uma coisa influencia a outra. No dia 7, na segunda-feira, vou ter uma live muito, muito especial também com a minha querida amiga Caroline Caracas. Ela é especialista em marketing digital e ela fala de marketing com borogodó, que é uma palavra que eu fiquei apaixonada e que significa colocar-nos de forma autêntica com aquilo que é só nosso, que é o único nosso, na internet, neste caso, porque trata-se de marketing digital e trata-se de nós trazermos também os nossos negócios para a internet, porque o mundo já se previa que virasse digital e neste momento é mesmo digital. A maior parte das pessoas tiveram que deixar os seus trabalhos, começar a trabalhar em home office, muitas pessoas criaram negócios durante a pandemia para poderem trabalhar através da internet. Então é realmente um momento único na história em que as pessoas, as que queriam, as que já sabiam e as que ainda não queriam, tiveram que se voltar para a internet. E a Caroline ajuda mesmo as pessoas a criarem negócios novos na internet, mas de uma forma em que se destaquem, uma forma única, em que as pessoas possam realmente colocar-se com aquilo que é seu, é único, é exclusivo seu. A Aline está-me a dizer aqui, ok, eu penso que
ela vai chegar. Oi, Aline! Então, e no dia 8 vamos ter também uma live sobre networking. Então, eu estava aqui a falar das lives enquanto esperava pela Aline, e agora sim vou chamá-la aqui outra vez para ela poder entrar na live. Vamos só aguardar mais um instante. Oi, Sônia! Oi, tudo bom? Tudo ótimo, perdi aqui no horário. Eu imaginei. Já algumas pessoas entraram, algumas pessoas já saíram, agora devem entrar de novo, não tem problema. Eu vou só chamar aqui mais algumas pessoas para a live, porque algumas pessoas chegaram e saíram. Eu fiquei aqui. Você ficou aí há quanto tempo? Bom, a live era às 16 ou 13 aí, né? Então já estou aqui há uns 16 minutos a jogar com o Tá bom. Mas dá tempo, bora, vamos lá. Mas agora vamos lá. Deixa eu só aqui enviar um convite para algumas pessoas poderem assistir, porque entretanto algumas pessoas entraram e já saíram. Então vamos só convidar aqui para virem para a live para a gente ter aqui mais pessoas para conversar connosco. Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Mas vamos então, conversando. Vamos conversando. Aline, muito obrigada por estares aqui, por teres aceito o convite para estar aqui nesta live hoje. Eu sei que neste momento estás aí no Brasil, não é? Estou no Brasil aqui agora, passando as férias final do ano e trabalhando também um bocadinho. E estou por aqui, mas em final de janeiro eu volto, porque a gente tem na primeira semana de fevereiro o Women's Inspiration aí em Portugal. Então aí eu volto. Que bom. Que é um grande evento. O ano passado, não, este ano em fevereiro, né? O ano ainda não acabou, foi maravilhoso. Foi muito bom. Então, antes de a gente entrar aqui mesmo no tema da live, que tem a ver com prazer e como é que o prazer e a sexualidade podem nos ajudar a ativar mais prosperidade na nossa vida, ou se isso tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra ou não, né? Antes disso, para as pessoas que eventualmente estiverem aqui, que ainda não conhecerem a Aline, quem é a Aline, como é que foi o teu percurso, como é que chegaste até ao que fazes hoje, que eu sei que trabalhas muito com sexualidade, mas também muito agora com a parte das emoções, não é? Então, como é que foi o teu percurso? Conta aí um pouquinho. Então, na verdade, assim, eu tenho uma primeira formação, eu sou jornalista de formação. Então, muitos anos eu trabalhei com jornal. Eu apresentava, né? Eu era pivô, como vocês chamam aí, então apresentava jornal, programas. E chegou um momento na minha vida que eu estava um pouco cansada disso. Eu tinha 15 anos de carreira, eu via que a remuneração não era bacana quanto eu queria, eu não ia ficar rica, milionária sendo jornalista, né? E aí todo mundo busca, claro, a sua prosperidade. E eu comecei, na época eu tinha um relacionamento, que era um relacionamento meio louco. Eu era amante de um cara que trabalhava comigo, e aí aquilo ali tomou uma proporção muito grande, eu entrei numa depressão profunda, eu achei que nenhum homem prestava. E aí, Sônia, foi a minha virada. Eu falei, bom, eu preciso entender o porquê eu estou nesse processo. Aí eu fui fazer curso de coach, desenvolvimento pessoal, pós-graduação, né? E aí, o que acontece? Eu trabalhava numa rádio, e nessa rádio, o meu chefe falou assim, monta um programa para você falar sobre relacionamento, amor e sexo. Falei, tá, e aí surgiu um programa que se chamava Confessionário. Eu comecei a falar sobre relacionamento, amor e sexo nesse programa, e foi então que explodiu. E a partir daí começou a minha caminhada em entender o que eram as relações e as emoções. Na verdade, muito mais para me curar do que para ajudar as pessoas. Só que depois eu entendi que a minha missão era ajudar as pessoas que não conseguiam ter relacionamentos saudáveis, entendeu? Porque eu já tinha passado por esse processo. E aí eu realmente fiz mestrado em educação sexual, aí fui fazendo coach na área de inteligência emocional, virei treinadora e master coach em inteligência emocional, e hoje meu trabalho é focado muito mais na parte das emoções do que na parte da sexualidade.
E é claro que tem a ver, por quê? Porque você não tem um relacionamento saudável, ou você não consegue ter uma sexualidade plena se você não entender as suas emoções, se você não despertar, por exemplo, o seu amor próprio, a sua autoestima, se você não romper as crenças que ficam aí dentro, barulhando na sua cabecinha, e que impede você de prosperar na relação, que impede você de prosperar nas finanças, que impede você de prosperar no trabalho. Então, hoje, o meu serviço é esse, fazer com que mulheres e homens, através dos meus treinamentos, passem por um despertar, né? Tipo, um despertar da consciência, ou seja, você pode sair do estágio A que você está e ir para o estágio B, na sua relação e na sua vida pessoal. Então é isso, o meu processo é esse, né? E aí você vai nesse processo de transformação, ou seja, eu me curo, eu aprendo, e eu entendi que hoje eu quero levar as outras pessoas para o próximo nível, né? Para o próximo patamar. E uma outra história você leva a outra pessoa apenas aonde você foi, né? Então, ou seja, eu levo alguém até onde eu consegui ir. Então, à medida que eu vou subindo os meus degraus de desenvolvimento, eu vou levando o meu cliente a se desenvolver mais ainda, entendeu? E é essa história. No fundo, tu foste dando uns passos para trás, né? Porque tu entraste nesse mundo muito por tua causa, por causa do relacionamento na época falhado, né, que aconteceu. Daí, tu entendeste que para curar aquilo que estava a acontecer contigo, foste falar sobre isso no rádio e descobriste que já estavas a ajudar algumas pessoas sem querer, porque na verdade eu lembro-me, nós até já fizemos também uma entrevista aqui com o podcast que eu tenho com o António, meu marido, e eu lembro-me de tu contares. Eu no programa estava lá só para reclamar, para falar mal dos homens e para me queixar do que tinha acontecido, né? Falava mal dos homens, menina, criticava esses homens, chamava, xingava os homens, falava palavrão para os homens, enfim. E eu tava lá só para criticar, para falar mal. E acabou dando certo, né? Por quê? Porque era uma crença que eu tinha estabelecida. Ou seja, depois da experiência ruim que eu passei no relacionamento, eu adquiri, né? Eu criei uma crença de que nenhum homem prestava. E que eu não ia arranjar outro homem, né? Eu não ia me casar, eu não ia ter uma família. Por quê? Porque a experiência me proporcionou algo ruim. E a minha mente, ela não estava preparada para isso, sabe? Então, eu acabei informando para o meu subconsciente que aquilo ali era uma verdade absoluta. Você está entendendo? Então, isso é crença. É a gente criar uma verdade absoluta que, na verdade, ela não existe. Ela foi incentivada por nós mesmos. Ela foi criada por nós. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que trabalhar para romper essa crença. Então, quando a gente rompe essa ferida, eu gosto de chamar também de ferida emocional. Quando a gente rompe essa ferida emocional, a gente começa a dar passos para evoluir. E aí, o que acontece? Quando eu rompi essa ferida de achar que nenhum homem presta, eu passei a perceber que tinham homens legais. E tem homens bons, sim. Tem homens que são interessantes. Tem homens que valorizam a mulher. E eu comecei a acreditar isso até encontrar o meu marido, entendeu? Então, ou seja, é um passo que a gente vai dando com ferramentas para poder romper esses bloqueios. E aí, tu, nessa brincadeira de falar mal dos homens lá na rádio, aquilo começou a dar certo, daí já vais fazer uma formação relacionada com a sexualidade, trabalhaste durante muito tempo como sexóloga, chegaste a apresentar programas de televisão aqui em Portugal, aqui não é? Dessa área. E, entretanto, tu descobriste que, com o trabalho com os clientes que foste tendo, não é? Até como sexóloga, tu descobriste que todas as pessoas ficavam com uma vida mais limitada nessa área, devido também àquilo que elas acreditam, devido às suas emoções, àquilo que elas sentem, àquilo que elas pensam, e então foste dar ainda um passo mais para trás para poder ajudar essas pessoas a transformar as suas emoções, porque transformando as emoções, elas também transformam a sexualidade, os seus relacionamentos, não só com parceiros, mas em tudo, como tu falaste, na área financeira, na carreira, né? Nos outros tipos de relacionamentos, esses relacionamentos amorosos, né? Então, tudo muda e tudo começa a prosperar porque nós mudamos as nossas emoções e aquilo que nós estamos a pensar, né?
É mesmo isso. E a gente vai descobrindo coisas no nosso trabalho, né? A gente é mutante. A gente fala-se muito de propósito. Qual é o seu propósito de vida e tal? Eu acredito que o propósito ele vai mudando e alterando à medida que você também muda. A gente é como se fosse camaleão, né? O camaleão tem várias coresinhas. E à medida que o camaleão vai andando, ele vê uma ameaça, ele muda de cor. Ele se sente protegido, ele muda de cor. Então, o ser humano é mesmo isso. A gente vai mudando de acordo com as experiências e com a vivência que a gente tem. Então, eu comecei com um tipo de trabalho fazendo uma coisa, porque eu acreditava que o meu propósito era aquele, e eu fui mudando, porque a demanda das pessoas, dos meus clientes, veio me mostrando outras coisas, outras possibilidades. Aí, o que é que eu fiz? Eu precisei ajustar para entregar às pessoas que me seguem, aos meus seguidores e seguidoras, aquilo que realmente eles querem. Então, as emoções é tudo, a gente é mentalidade. Se a gente não muda a mentalidade, a gente não muda nosso comportamento, a gente não muda nossas relações, a gente não muda os nossos prazeres. E tem um cara que se chama Kaldaks, eu não sei se falei o sobrenome dele direito. Ele tem um livro que se chama Mindset. E ele fala dessas duas mentalidades do ser humano. O mindset de crescimento e o mindset de empobrecimento, né? De empobrecimento de você paralisar. Então, as pessoas que têm um mindset, uma mentalidade de crescimento, elas vão conseguir se destacar em várias áreas, diferente das outras. E aí, lá no livro, ele traz vários exemplos, né? De como você consegue o sucesso. Transformando a sua mentalidade, né? Ou você quer o crescimento ou você quer o empobrecimento. Então, quando você consegue entender e construir essa mentalidade, você tem um relacionamento próspero, você tem suas finanças prósperas, você tem a sua sexualidade, né? O contato com o seu corpo muito legal, tipo assim, eu posso ter prazer, posso mesmo, eu quero ter um amor próprio, eu quero ser uma mulher de atitude, entendeu? Então, você começa a trabalhar com você mesmo. E é isso que funciona, é isso que dá certo. E tu acreditas que a relação que a mulher tem, neste caso, porque eu estou aqui a falar mais para mulheres, mas para homens também, né? Funciona igual, mas a relação que a mulher tem com a sua sexualidade, com o seu corpo, com como ela lida com o prazer, tem alguma relação com a prosperidade que ela tem ou não na sua vida? Olha, a gente fala, eu trabalho com corpo, mente e espírito. E a sexualidade, o feminino, ele está muito ligado ao espiritual, né? O homem também. Por isso que a gente fala do sagrado feminino, do sagrado masculino, porque a gente tem que ter esse contato com essa energia que está aqui dentro, né? Então, a sexualidade, na ancestralidade, ela é vista como prosperidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, vou dar um exemplo aqui, a gente está falando da história da sexualidade. Na Grécia Antiga, tinha-se os deuses, eles se apropriaram do falo, do pênis, né, do homem, como a prosperidade. Então, na Grécia Antiga, em toda porta de casa, tinha um falo, uma imagem do pênis. Por quê? Porque o pênis, ele era sagrado, né? Eu estou falando do século 17, 18. Na Grécia, lá atrás, ele era sagrado. Então, os deuses gregos, eles cultuavam o falo como uma sacralidade. Então, toda casa, em todo local na cidade, você tem que ter um falo, porque aquilo era riqueza espiritual, né? Era abundância. Então, você tinha que ter esse falo dentro da sua residência para ter prosperidade. Por exemplo, na China, hoje ainda existe um culto em relação à prosperidade e à sexualidade. Eu não sei a data direito, mas é uma vez por ano que acontece essa feira lá na China. É uma cidadezinha da China, não vou me lembrar o nome, em que as pessoas vão lá e cultuam isso. Então tem várias imagens, várias cenas pela cidade, as pessoas vão lá, tiram foto, saudam, tem a saudação, porque isso é riqueza, ele não está associado com o prazer. Você está entendendo? Não está associado com o sexo em si, mas sim com essa conexão divina. Tá entendendo? Com a conexão espiritual. E é isso. E a sexualidade, ela é espiritual.
né? O ato sexual em si, ele é espiritual. Por quê? Porque ele necessita gerar uma conexão entre dois seres de energia. Uhum. Então, por que em momentos a gente fala assim, olha, o nosso sexo ele não foi legal, ele não foi gostoso, né? Eu não consegui sentir prazer. Porque aqueles dois seres, eles ainda não estão conectados energeticamente, espiritualmente. Já em Uhum. outra posição, por exemplo, eu tenho clientes que falam, nossa, Aline, o sexo foi transcendental, né? Tem pessoas que falam sexo tântrico ou transcendental. Por quê? Porque essas duas pessoas entraram na sinergia espiritual. Você está Uhum. entendendo? E aí você percebe que o prazer, o orgasmo, ele é totalmente diferente quando você não está nessa energia. Ok? Uhum. E você percebe isso, por exemplo, eu fui à prova. Eu tive um relacionamento passado, antes do meu atual, né, do meu casamento, em que eu não conseguia sentir esse prazer. Quando eu entrei na minha energia espiritual do meu casamento com o meu parceiro, nossa, quando eu senti aquilo, Sônia, foi um negócio incrível. Aí eu entendi, agora a energia tá, a energia espiritual. Tá? Eu não sei Uhum. se vocês que estão ouvindo aí conseguem perceber isso, ou se já sentiram isso. Ai, Aline, como é que é? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Você vai sentir, vai perceber na hora. Porque parece que é uma luz, é algo divino que puxa, sabe? Eu não sei qualificar, eu não sei descrever, mas é algo surreal, entendeu? Sim. Então aí a gente vê assim, a prosperidade como uma coisa boa, não é? A gente ser próspero, é ver abundância, não é? Não só de dinheiro, mas de tudo, né? De todas as coisas Sim. boas da nossa vida. E eu vejo assim que existe uma ligação com aquilo que a gente sente, não é? Com o nosso sentimento, com a alegria, com a expressão de alegria e esse prazer que vem desse orgasmo que tu estavas aí a falar, que é muito além, não é? Que é transcendental, que tem uma conexão espiritual, ele traz também essa sensação de prazer e de alegria e de êxtase Sim, para o corpo, não é? E isso, claro. né? E o nosso corpo liga com o espiritual. Por isso tu falas de corpo, mente e espírito, né? Porque está tudo ligado, não é uma coisa separada, certo? Certo, não tá, tem que estar tudo ligado. Porque assim, o fisiológico, ele é uma representação, né, do Uhum. seu emocional, da sua mente. Vamos imaginar que você tem alguma dor, ou que você tem alguma dor física, ou que você tem algum bloqueio, né, em algo, seja na sexualidade, ou seja na sua vida. Isso, ele é acionado pela forma como você pensa, pela forma como você constrói o pensamento, ou pela memória que você já tem aí no seu subconsciente. Então é impossível você não estar ligado do seu corpo com a sua mente. Tem um filme na Netflix que se chama O Poder da Mente, que é Real. E aí você Uhum. vai ver, se vocês assistirem, você vai ver como a gente constrói as nossas doenças físicas, não as doenças emocionais. As doenças físicas, elas são construídas pelo mental. Então, se eu virar para você aqui, hoje eu entendo, se eu virar para você e disser assim, Sônia, eu vou ficar doente hoje, eu vou ficar gripada. Eu vou começar a construir uma série de sinapses neurais aqui e que vai me conduzir para eu ficar constipada hoje. Você tá Uhum. entendendo? Então, até o final do dia, eu vou dar um espirro, eu vou ficar constipada. E a mesma coisa é o processo inverso. Se eu quiser me Uhum. curar de alguma doença, eu vou fazer o caminho de volta dessas sinapses neurais para romper esse pensamento. E não sou eu que estou dizendo isso, é a neurociência, tá? Que comprova. E esse filme, o Real, ele mostra muito isso. Ele mostra um exemplo de pessoas que se curaram de câncer, de doenças físicas, né? Por exemplo, coisas na pele, somente pelo poder da mente. Uhum. Somente transformando, né? Reprogramando o que está aqui dentro. E é um negócio incrível, gente. Incrível. Ou seja, então, eu já fiz esses testes comigo, né? Eu já fiz esses testes. Eu falei, poxa, eu vou tentar aqui. Aí, o mínimo, eu falei assim, eu vou sentir dor. Vou dizer que eu tô com dor na barriga, né? E eu começava realmente a sentir dor na barriga. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Que Uhum. coisa incrível, né? E aí, experimenta tentar Agora falar eu para estava a você. me lembrar aqui de uma cena que aconteceu comigo há uns anos, há muito bons anos, né? Quando eu estava estudando na faculdade, eu precisava de trabalhar, né? Para pagar os estudos e tudo mais. E então eu fui arrumar um emprego que aquele emprego que eu arrumei eu odiava, eu não gostava, eu lia muito contra os meus valores, eu odiava fazer aquilo.
e eu tinha que ficar no telefone a falar lá umas coisas com as pessoas, eu não gostava de dizer aquilo. E então um dia eu pensei assim, amanhã eu vou ligar para lá e a minha mãe fala e diz que eu não posso ir trabalhar porque eu estou afónica. E como eu tenho que falar ao telefone, se eu estiver afónica não posso trabalhar, né? Tu acreditas que no dia seguinte eu acordei afónica? Mas de Pois. verdade. Porque você informou, porque simplesmente você informou para o seu cérebro que você queria aquilo. Aí o cérebro foi lá, fez o quê? Peraí, que essa menina tá dizendo isso, eu vou lá e vou dar para ela o que ela quer. É justamente isso. E aí você pode ver também um processo inverso, né? Como você pode construir o seu mapa dos sonhos nesse sentido. Então, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Eu faço muito isso, né? No meu Desperta-te tem lá o mapa dos sonhos, para você construir o mapa do sonho. Que é você visualizar aquilo que você quer, informar para o seu cérebro o que você quer. E o resultado é incrível depois. Você vai conseguir. Você falou, por exemplo, que eu apresentei um programa aí. E sabe como eu consegui o programa, né, que se chama Pela Fechadura? Foi justamente fazendo isso, esse trabalho mental, tá? Uhum. O que eu fiz? Eu desenhei no mapa dos sonhos, coloquei lá, eu quero um programa, apresentar um programa em Portugal, falando sobre relacionamento, sexualidade. Botei o desenho, botei tudo. E fui informando para o meu cérebro que eu queria aquilo. Aí eu ia na frente da emissora, falava, mandava e-mail para os diretores e comecei a sentir a experiência, eu experienciava aquilo. Então, no meu cérebro, no subconsciente, eu já tinha conseguido aquilo. Aí o que foi que aconteceu? Lógico, demora um tempo. Depois de 6 meses, eu consegui ter o resultado que eu queria. Eu fui chamada para uma reunião, apresentei o projeto e pronto. Eu estava com um programa. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar o meu mental. Você tá entendendo, Sônia? Então isso funciona para tudo. Isso funciona para tudo. O mental e não só, né? Porque tu já tinhas o programa todo desenhado, todo pronto. Porque Não, também já tinha todo... né, de ter um programa. Só que tu não ias enviar e-mail, tu não ias passar na porta, né, da produtora, tu não desenhaste o programa. Então, se por acaso isso acontecesse na tua vida, tu não irias estar pronta para fazer o programa. E a questão é que tu estavas pronta, porque tu não ficaste lá de braços cruzados só a sonhar com o milagre, né? Eu estou a falar milagre porque eu vou dar um curso a partir do dia 9 aqui no Instagram que se chama O Milagre e que tem tudo a ver com o que tu estás a falar, né? Como é que a gente cria coisas que parecem milagres na nossa vida? Porque, assim, uma brasileira acabada de chegar em Portugal, chegar aqui e apresentar um programa de televisão é tipo milagre, né? É um milagre mesmo, e você falou certo, tipo milagre. São coisas que a gente vai construindo e o universo vai entregando, tá? E aí o que acontece? Você só vai realizar. Eu trabalhei o meu mental, porque eu queria muito isso, estava no coração, meu coração falou, né? Então, ou seja, meu coração falou para minha mente e eu fui construir. E pronto, cheguei lá, alcancei. Isso funciona para o relacionamento, isso funciona para o sexo, para a prosperidade, né? Para quanto dinheiro você quer alcançar. Você tá entendendo? Então, é mesmo esse processo. Ó, eu falei de constipada, eu já tô aqui, ó, tá vendo? Olha como eu já tô, ó. Bora falar o contrário, vamos falar de ficar curada. Eu tô muita saúde, eu tô com muita saúde hoje. Olha, mas é mesmo, olha pra isso, eu tô já... Ai, mas enfim, bora. Não, porque se funciona rápido assim para, né, para ficar constipada, também funciona ao contrário para ficar boa. Claro. Né? Funciona rápido assim para a gente, sei lá, perder alguma coisa, também funciona para a gente ganhar, para a gente prosperar. Né? Por exemplo, eu tenho um episódio que não é meu pessoal, mas que eu amo, né? Que é do meu marido, que ele teve um acidente há 3 anos atrás e depois teve uma embolia pulmonar e ficou internado durante mais de 20 dias e o médico falou, ele teve entre a vida e a morte durante quase 5 dias mesmo, e mais para lá do que para cá, e foi uma altura muito difícil, mas o médico disse que, por exemplo, ele nunca ia voltar a treinar, que não ia ter mais uma vida normal, e passado muito pouco tempo, que ia ter que tomar um medicamento para o resto da vida, e ele tomou esse medicamento poucos meses, depois deixou de tomar, e ao fim de 6 meses
ter saído do hospital, ele já estava a treinar outra vez e chegou a treinar muito pesado, depois entretanto chegou a pandemia, os ginásios aqui, né, as academias fecharam e nós tivemos que começar a adaptar os treinos em casa e já fica diferente, mas ele chegou a treinar, ele também disse que nunca mais ele poderia correr, ele começou a correr mais de 10 quilómetros, então, e isso foi tudo um trabalho mental que ele foi fazendo ainda enquanto estava lá no hospital, né? Em que ele se via a fazer essas coisas, em que ele dizia constantemente ao cérebro dele, à sua mente, o que é que era para acontecer, e essas coisas foram acontecendo, né? E foram, ele restabeleceu-se muito rapidamente por causa disso. Eu acredito sinceramente, se ele não tivesse feito esse trabalho, que ele até poderia estar bem, mas estaria com os condicionalismos que o médico falou que ele ia ter para o resto da vida, sendo que ele não sente isso. Né? É verdade. Mas é isso. É mesmo o poder da mente. É o que o filme falou, entendeu? É mesmo isso. Você teve um exemplo em casa, que maravilha. Foi um milagre, né? Tipo, sim, foi esses milagres. Então é isso mesmo. Que maravilha, Sônia. Eu não sabia disso. Mas sim, que bom. Manda um beijinho pra ele. Não, já foi há 3 anos e ele está ótimo, está incrível. Já passou. Aliás, para tu teres uma ideia, acho que foi a primeira coisa que ele fez quando saiu do hospital. E isso ele também mentalizou que ia conseguir sair do hospital antes dessa data. Porque ele tinha programado fazer um curso de Master em Programação Neurolinguística. Que ele ia ficar uma semana fechado num hotel a fazer esse curso. Só que ele estava internado. E ele saiu do hospital numa quarta-feira, fez aniversário, a gente festejou o aniversário dele na quinta e na sexta ele foi para o curso e ficou uma semana lá de muletas, de canadianas, com a perna toda enrolada e ainda muito debilitado, mas foi. E esse curso ajudou ainda mais nesse processo mental e mudou completamente tudo, né? E ele conseguiu curar-se super rápido. Quando ele voltou para ir à consulta, o médico ficou assim, mas quem é você? Né? O que é que lhe aconteceu? Onde é que está o meu doente? Porque este homem aqui está bom. Pois, mas é mesmo isso. Se você mudar a mentalidade, se você trabalhar, você consegue tudo que você quer, tudo. E assim, eu consegui muitas coisas usando esses recursos. E olha que na época eu usava esses recursos nessas ferramentas mentais, PNL e tudo, sem saber o que era isso, né? Porque eu não tinha estudado isso. Então, eu era muito jovem e eu trabalhava muito minha mente. Por exemplo, quando eu era jornalista, eu falava para mim mesma, eu vou estar ali naquele lugar, eu vou trabalhar naquela emissora, eu vou estar apresentando aquele jornal que aquela mulher está apresentando, sou eu que vou apresentar ali. Então eu começava a trabalhar aquilo, mas não tecnicamente, sem saber o que era. Eu ia, fazia, e tipo, tempos depois o negócio acontecia. Aí eu falava para mim mesmo, meu Deus, como é que isso aconteceu? Como é que eu consegui estar aqui? Você tá entendendo? Então, tipo, é um jogo de energia. Claro, você tem que ter competência, você tem que saber falar sobre o que você faz, né? Eu não sei o que você faz aí, mas você tem que ter competência para aquilo, para estar ali, e fora trabalhar toda essa energia que circunda o universo. E é isso aí. Isso mesmo. E quando a gente tem essa energia, né? Isso acaba por nos dar também outra disposição, que nos leva a uma maior conexão com o corpo, com a parte também de conexão sexual, que a gente falava há pouco, que nos traz mais prazer, que nos traz aquele orgasmo transcendental que tu falavas, que depois traz mais prosperidade. Então, tudo fica ligado. A nossa vida, né? Tudo está de forma holística ligado umas coisas com as outras. Então, quando a gente consegue pegar um ponto, a partir daí consegue desencadear os outros. Mas sempre tudo muito ligado à parte da nossa mente, né? De como nós lidamos com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. E isso consegue fazer toda a diferença, né? Total. Tu falava há pouco, foste dando aqueles passos para trás. Eu sei que penso que foi até no início da pandemia, que eu lembro-me que tu estavas aí também no Brasil, quando aqui já estava tudo confinado, e estavas tu lá num evento a fazer uma formação muito grande aí, muito intensiva também, sobre emoções, não é? Foi o treinamento. Eu estava me formando como treinadora, né? Master Training em inteligência emocional, que é hoje basicamente o foco do meu trabalho, e aí eu trago isso
para o lado emocional do relacionamento. Então, é educação relacional. E aí eu estava mesmo nessa pandemia, inclusive peguei Covid lá dentro, viu? No treinamento. Já tive Covid. Acho que foi, não sei. Porque foi que fechou, eu passei muito mal, não sei. E quando disseram que ia fechar, eu saí no último dia do treinamento correndo, fui para o aeroporto, comprei a passagem para voltar para Lisboa, porque senão não ia entrar, né? E aí eu estava fazendo esse treinamento e esse treinamento transformou minha vida, entendeu? Esse treinamento foi assim, foi o boom assim desse ano para mim. E que mudou minha mentalidade, que mudou meu comportamento, alterou muitas das minhas emoções, né? Porque eu fui fazer o treinamento para mim, mas claro, para aplicar no meu trabalho também, né? Nos meus treinamentos. E tipo, eu fui fazer para trazer pro Women's Inspiration 2021, né? Então assim, que o Women's Inspiration ele vai virar mesmo uma imersão e não vai ser mais um dia, você já participou do treino de um dia, ele vai ser 3 dias, então vai ser uma imersão, é como se fosse um retiro. Então, assim, vai estar bem modificado por conta desse conhecimento que eu adquiri, agora sendo formadora de inteligência emocional. E foi muito maravilhoso, porque eu vivi sentimentos, eu coloquei sentimentos para fora. E o que eu percebo, até nas minhas clientes, né, nas meninas que estão lá no Mulher com Atitude, no Desperta-te, que o Desperta-te é um curso voltado para a inteligência emocional, para o despertar da consciência, é que a gente não coloca as emoções para fora, a gente não fala de sentimento, a gente não chora, a gente não sabe nem dizer quem eu sou. Para você ter noção, Sônia, tem um exercício básico no meu Desperta-te, que ele começa o curso exatamente assim. Quem eu sou? É somente isso, você tem que fazer lá o que eu oriento, e você tem que responder quem eu sou. É o exercício que mais dá problema, porque as mulheres não sabem responder. Aí você vê lá, né, na página do curso, Aline, pelo amor de Deus, que difícil, não sei o quê. Elas levam 2, 3 dias para responder quem elas são. Você tá entendendo? Porque não tem um olhar para dentro. A gente não consegue olhar para dentro e responder por realmente quem eu sou. Então, assim, é mesmo esse despertar que a gente tem que ter para alcançar os nossos relacionamentos saudáveis, alinhar a nossa essência, né? Porque a gente foge da nossa essência durante o nosso percurso de vida e por aí vai. E aí você tem que ter realmente inteligência emocional, você tem que ter um controle das emoções, você tem que não só controlar, mas você tem que botar para fora aquilo que você está sentindo, né? Até mesmo no momento de raiva, a gente tem 4 principais emoções, que é tristeza, alegria, medo e raiva. Só que muita gente leva a raiva pelo lado negativo. Não, você tem a raiva produtiva. Você tem a raiva negativa e tem a raiva produtiva. Então, por exemplo, se você tá... Eu vou dar meu exemplo. Quando eu tive aquele relacionamento bem ruim na minha vida e que me deixou muito mal, eu tive um momento que eu tava com raiva do relacionamento e tava com raiva de mim mesmo. Só que a raiva, ela não foi negativa, ela foi raiva produtiva. Por quê? Porque essa raiva produtiva me fez realizar, ou seja, colocar para o mundo um livro. Eu escrevi o meu livro, o meu primeiro livro, numa raiva produtiva. Eu estava com tamanha raiva que eu sentei no computador e falei, e fui lá e escrevi. Ou seja, me gerou algo positivo na vida. Então a gente tem que entender, né, o que essas emoções, o que esses sentimentos podem gerar na gente e transformar isso em algo positivo. Entendeu? Então eu acho que é esse caminho. Livro esse que foi o início de todo um trabalho que tem sido a tua vida desde então, né? A partir daí. Então foi um evento supostamente negativo, né? Que aconteceu na tua vida, mas que gerou não parar mais de coisas positivas que vieram a partir daí, e elas vieram todas a partir dessa emoção que era uma raiva. Né? Não era uma coisa boa à partida. Então nós podermos perceber como é que conseguimos também transformar uma emoção que à partida nós já julgamos como negativa numa coisa positiva que pode se transformar em muita prosperidade na nossa vida, que foi exatamente o que aconteceu contigo, não é? Claro, claro. É mesmo isso. A gente tem que olhar o lado, não focar no problema, mas encontrar a solução, né? Então, eu estou com um problema, eu estou no meio de um barco. E aí tem uma tempestade terrível. Eu vou ficar com medo da tempestade? Vou. Eu vou me desesperar? Posso me desesperar. O caminho correto, né? Não é o caminho correto, mas o comportamento inicial seria um desespero.
Mas assim, se eu me desesperar, eu posso morrer na tempestade. Então, ou seja, eu com um alinhamento neurológico, né, com o alinhamento dessas emoções, eu posso muito bem sair de uma tempestade e sobreviver no meio do mar. Você tá entendendo a jogada? Então, assim, você tem que compreender muito isso. Aline, tu falaste aí uma coisa que para mim é super importante e que eu gostava mesmo de destacar aqui, que é o seguinte, eu trabalho com a parte dos pensamentos e das emoções também, né? E eu trabalho com muitas mulheres empreendedoras que querem fazer diferença no mundo, que trabalham com terapias, com coaching, com desenvolvimento humano também, sobretudo, outras áreas também, mas sobretudo estas. E eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, tu disseste aí, mas oh, Sónia, eu fui fazer aquele curso do treinamento emocional, mas foi para mim. Claro que eu depois aplico no meu trabalho agora e está a ser ótimo, mas foi para mim. E isso faz toda a diferença, porque muitas pessoas já vão fazer os cursos porque acham que precisam de fazer mais um e mais outro para entregar alguma coisa aos clientes, para ver se conseguem transformar a vida das outras pessoas. Mas não fazem para elas mesmas, não aplicam nelas mesmas. Eu já vi pessoas, por exemplo, em treinos de PNL, de terapias também, em que nós passamos pela parte de cobaias, não é? Em que nós temos que fazer os exercícios uns aos outros, porque estamos a aprender, não é? Nos cursos. E eu já vi pessoas a fugirem das salas para não fazerem os exercícios, porque elas só querem aprender de forma teórica para aplicar nos outros, não querem aplicar nelas, nem querem ser vistas a passar pelo processo, não é? Não funciona, não funciona. Não é? E isso é incrível, e o teu trabalho é bom, não é? E funciona com os teus clientes, porque tu tens a coragem, não é? De chegar aqui e dizer, eu fui fazer o treino para mim, para mudar as minhas, não as dos outros. Mas isso é óbvio, foi o que eu falei para você no início. Eu só consigo levar o meu cliente, né, até onde eu fui. Então, ou seja, se eu fui até aqui é porque eu experimentei. Então, eu sei o lugar de fala. Né? Por exemplo, esse meu mentor, e olha, eu vou dizer para você que eu já fiz inúmeros cursos, gastei muitos euros fazendo cursos, porque eu queria aprender para aplicar no meu trabalho. Mas alguns funcionaram, outros não. E eu vou te dizer, quando eu encontrei esse meu mentor, que é o Marcelo, ele mudou totalmente a minha visão. E aí, olha só como sou incrível, né? O Marcelo me chamou semana passada, ou tem 2 semanas, para participar de uma live do evento dele, com os maiores players do Brasil na área de desenvolvimento humano, e que estão performando, né? Que estão mudando e transformando e aplicando as coisas. Eu estava entre as 3 mulheres que ele escolheu. Foram 15 pessoas, ou seja, tinha uma maioria homem. Eu fui a 3ª mulher treinadora do Brasil a estar lá falando da performance que eu desenvolvi. E aí, olha que engraçado. E aí, quando eu fui falar, a gente conversando, eu falei, Marcelo, eu apliquei no meu treinamento online a roda de cura. Quando eu falei isso, o Marcelo falou, o que, Aline? Você aplicou a roda de cura? Eu falei, apliquei, porque a roda de cura é um treinamento, é uma experiência que ela só é para ser feita presencial, porque a gente lida com os 4 elementos do universo, terra, ar, água e fogo. E você tem que fazer uma roda porque a conexão precisa das pessoas estarem juntas e tal. E aí eu sou muito ousada, né, no meu empreendedorismo. Eu falei, cara, eu vou aplicar isso agora. Apliquei no mês passado. E eu tava querendo isso. É online. Apliquei no mês passado e nem avisei ao Marcelo, que é meu mentor, né? Porque a gente lá no grupo troca ideias. Falei, cara, eu vou arriscar. E botei no grupo, divulguei na minha internet, roda de cura online, pedi proteção de Deus, fui lá, montei, ancorei e fiz. Quando eu expliquei o que eu fiz, o passo a passo que eu fiz para ele, para meu mentor, ele falou, Aline, que incrível, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca fiz. E ele orienta os treinandos a não fazer roda de cura online, né? Porque o impacto emocional é muito forte e é uma transformação. A roda de cura, você vira uma metamorfose. Você se transforma em um animal. E é muito real. Então, assim, a gente tem que estar presente para olhar. E quando eu contei isso para ele, ele falou, cara, que incrível, você conseguiu transformar e você conseguiu trazer
algo diferenciado para uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Ou seja, eu fiz isso porque eu fui para isso, para esse lugar. Eu fiz a roda de cura comigo em casa. Eu botei o som, eu ancorei com as pedras, eu botei o elemento do fogo com vela, você tá entendendo? Eu testei antes e fiz comigo. Eu falei, cara, eu vou fazer e vou chamar e vou explicar às meninas que isso é um experimento, ok? Eu estou experimentando. E fui clara com elas. Eu fui sincera, eu falei, olha, isso é um experimento, a roda de cura eu fui orientada pelo meu mentor, que é para ser feito presencial, mas eu vou fazer um teste. Vocês estão se disponibilizando para fazer esse teste, ok? Ok. E foi, os depoimentos foram assim, incríveis, incríveis. Contanto que elas pediram para ter uma roda de cura por mês. E agora, em 2021, janeiro, eu vou começar. Vai ter uma roda de cura online por mês. Entendeu? Ou seja, eu vou abrir um grupo de roda de cura. E vai ser uma entrega que não vai ser, eu não vou nem cobrar por isso, vai ser gratuito. Porque eu quero servir, eu quero que seja a transformação. Então, a partir de janeiro, eu já vou começar a divulgar. Vai ter uma vez por mês roda de cura. E quem quiser vai entrar no grupo. E aí vai. Entendeu a jogada? Qual é? Então, eu só consigo levar a pessoa até onde eu fui. E eu experimento tudo. É prosperidade, não é? Porque tu pegaste numa coisa que tu foste ensinada, mas não foi desse jeito. Tu foste ensinada, né, ao vivo, então não foi desse jeito. E com a tua mente próspera, tu conseguiste criar algo novo em cima daquilo e fazer uma coisa tua, né? Colocar ali a tua personalidade que surpreendeu, claro, inclusive o teu próprio mentor, né? E isso só é possível porque tu realmente foste lá e aplicaste para ti. Por isso é que dá tão certo, né? Por isso é que as tuas alunas amaram e agora querem uma vez por mês e tudo, porque quando a gente passa pelos processos, a gente sabe que funciona. Então a gente entrega com muita confiança, né? Agora, quando a gente vai tirar o curso só para aplicar no outro, nós não temos a certeza absoluta. Quer dizer, a gente já viu os resultados de outras pessoas, mas a gente não tem na pele a certeza absoluta que aquilo funciona. E você não vai saber o que é, por exemplo, eu sou hipnoterapeuta de formação mesmo. Eu tenho uma pós-graduação em hipnose terapêutica. E o que acontece? Eu aplico hipnose online. Hipnose online funciona super bem. Só que assim, quando eu estou fazendo vidas passadas, regressão de vidas passadas é algo muito mais profundo. Se eu não tivesse feito vidas passadas para mim, se eu não tivesse visto como é linha do tempo e fazer, né, e voltar, se eu pegar um cliente que vai mesmo profundo, eu não vou saber tirar ele da zona de conforto porque lá eu não vivi isso, entendeu? Ou eu vivi isso. Então, eu já sei a jogada como é que é. Mas se eu não fizesse vidas passadas, quando eu aplicar no cliente, se ele entrar ali no miolo, que entra um momento de dificuldade, como é que eu vou tirar aquela criatura dali? Você tá entendendo? Ainda por cima, porque ele não está ali no mesmo espaço físico que tu, né? Nem podes ir lá abanar a criatura. Não que a gente deva fazer isso, que não deve, né? Não é. Né? Porque estamos afastados. Existe um computador, né, pelo meio, linhas invisíveis que separam as pessoas, estão em espaços físicos diferentes. Mas é muito isso. E é muito essa prosperidade mental, de criatividade, não é? Também da gente já ter passado pelos processos. Isso é fundamental, não é? Que a gente estava falando. Mas depois poder fazer de forma diferente. Porque hoje em dia, com todos os condicionamentos, né, que esta pandemia acabou por trazer, a gente não consegue estar tão próxima das pessoas como a gente gostaria, né? Por exemplo, tu estavas a falar já que o evento, o Women's Inspiration, no ano que vem, aqui em Portugal, já vai ser diferente. Já, não só porque né? Mas acredito também que ele vai ter menos pessoas, ou não? Porque com todas as condições... A princípio, as condições, ele vai ser online. A gente vai fazer 3 dias online, de imersão online. Mas a gente vai ter algumas pessoas presenciais, né, para sentir as dinâmicas que eu vou fazer e para quem está em casa também experienciar. Quem está em casa vai sentir de uma maneira, quem está presencial vai sentir de outra. Então, assim, no presencial, as WIs mais frequentes e tal, e que tiverem a fim de estar lá, vai, porque a gente vai estar em um estúdio grande, né? A gente vai estar, então, a gente vai botar uma área onde as pessoas vão poder assistir e participar. Mas vai ser um número muito limitado. Por quê? A gente não sabe como é que vai estar esse Covid até lá. Então, pode ter novas regras, eu não sei. Então, a gente optou, eu e minha equipe aí, a gente optou fazer online, só que em vez de um dia, 3 dias.
Então, vai ser sexta, sábado e domingo, mas com todas as experiências possíveis. Então, vai ter dinâmicas, vai ter roda de cura, vou fazer tudo online, tudo online. E vai dar para sentir da mesma maneira? Eu vou dizer para você não, porque você sabe qual é a energia que está lá, né? E esses eventos de imersão tem que ter uma energia muito forte presencial. Mas, no online, eu vou ter a possibilidade, por exemplo, de entregar um manual onde você vai abrir, onde você vai poder imprimir ou não, ou abrir no seu computador, e a gente vai fazer exercícios juntas, né? Ou seja, eu vou acompanhar mais de perto todo mundo, né? Que às vezes no presencial eu não consigo por causa do tamanho das pessoas, de gente. Então, ou seja, tem outros facilitantes que vão acontecer. E é isso, a gente vai se moldando ao tempo, né? É o que a gente tem agora, né? Então, você também tem que encontrar essas formas de prosperar em ambientes diferentes, não é? Que é o que a gente está fazendo agora, porque se a vida mudou, se agora tudo se voltou para online, se agora nós não podemos estar numa sala com mais de 300 pessoas, como foi este ano o Women's Inspiration, por exemplo, que foi uma energia incrível, é incontestável e que não é possível reproduzir online. Por mais que a gente sinta, não é a mesma coisa. Eu vou sentir sozinha aqui na minha casa e as outras minhas vão estar a sentir sozinhas na casa delas, mas lá a gente sentimos todas juntas, não é? Então, é claro que é muito diferente, mas é o que é possível fazer agora. Então, a gente não vai parar de fazer por causa disso. Vamos adaptar e podemos trazer outro tipo de experiência que é possível fazer online, porque se calhar não seria tão fácil fazer presencial e que vai trazer valor para o evento também, não é? Claro, claro. E é adaptável, né? Ou seja, eu vou testar um evento grande como o Women's Inspiration de uma maneira online, tá tudo bem. E quem puder, quem for assistir, vai vivenciar uma experiência diferente. Mas que vai ser boa também, porque eu garanto que a gente está fazendo um negócio muito legal. E é isso, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como vai correr. E aí depois a gente vai pensando nas outras possibilidades. Aline, mas agora que vai ser também um milagre, né? Acontecendo é daqueles milagres, tipo, opa, eu consegui realizar, sabe? Sim. Aliás, nós já tínhamos conversado e o deste ano, né, do início do ano, já foi um milagre comparado com os anteriores, né? E este agora que vai ser tão diferente de 2021 é mais um milagre. Então é muito isso que eu falo, né? A gente sempre tem a possibilidade de criar milagres, só precisamos de ter a mente alinhada com isso também, e estar alinhados também com o espírito para poder trazer mais esses milagres para a nossa vida. E quando eu acredito muito nisso, né? Quando nós não pensamos sozinhas, quando estamos conectadas com a fonte, quando nós acreditamos, né? Eu sei que tu, porque vejo nos teus stories e tu também acreditas, né? Que a gente não está aqui sozinhas, que temos um empurrãozinho lá de cima sempre, e se nós acreditarmos nisso, a vida fica sempre mais fácil e mais próspera, né? Claro, a gente tem que se apegar e acreditar em alguma coisa, né? Então, eu acredito muito. E eu tô numa jornada espiritual muito grande esse ano, né? Tipo, foi mesmo o meu despertar espiritual. Eu sempre tive uma ligação espiritual muito forte. Só que eu nunca deixei a espiritualidade chegar em mim, né? Ou por medo, ou por sei lá o quê. Mas esse ano eu me entreguei e eu recebi um chamado, né? Que foi muito legal. Inclusive, o chamado eu tive por um filme que eu estava assistindo, que se chama Maria, na Netflix. Eu olhei para aquilo ali, cliquei e eu consumi 60 capítulos, 60 episódios em 3 dias. E aquilo me tocou tanto que eu tive um outro olhar sobre Jesus, um outro olhar sobre a religião, um outro olhar sobre a divindade, enfim, o que você queira acreditar. Então, assim, e aí eu passei a me conectar muito mais comigo mesma, muito mais com as coisas que eu tinha negligenciado, em mim, do meu corpo, da minha espiritualidade. Enfim, está sendo um percurso bem legal. E nada é por acaso. Olha como incrível. Eu criei o meu curso Desperta-te, né? Um desafio de 30 dias, ano passado, em 2019. Quando eu estava numa fase muito, muito estável também na minha vida, né? Emocional, porque aí em Portugal a gente mexe muito com as emoções. Eu sem família, né? Só eu e meu marido, e a gente tinha passado por uma perda muito grande familiar, e aí me abalou muito, e eu criei o Desperta-te do nada. E eu criei um curso como um desafio de 30 dias para mim também. Eu comecei a criar rotinas, eu comecei a construir hábitos para mim, para minha transformação. E aí depois e as pessoas foram vendo nos stories,
vendo, acompanhando, eu aplicando, eu fazendo mapa dos sonhos, eu fazendo tudo. E as pessoas, Aline, o que é isso? Compartilha. Aí eu criei 30 exercícios que mudaram a minha vida e ele virou o Desperta-te. Olha que incrível, né? Aí virou o Desperta-te foi evoluindo com o tempo, a gente está na 5ª turma, e a cada turma eu fui vendo que era uma coisa diferente, eu fui acrescentando valor ao curso e tal, e hoje eu entendi que o Desperta-te é o meu mote, vai ser o principal curso, porque esse ano eu já tive outro despertar, que foi o despertar da espiritualidade. Você tá entendendo? Ou seja, uma coisa vem com a outra. Então, eu tô aqui falando com você antes aqui, ó. Eu tô com a janela tudo aberta, eu tô em reunião com a equipe. E a equipe tá me entregando os novos materiais do Desperta-te. Então, é uma coisa linda, entendeu? Tipo, a gente tem diário da alma, do Desperta-te. Então, as coisas vão nascendo, vão criando, porque a espiritualidade vai falando e vai trazendo. Você tá entendendo? Então, é uma coisa que eu não sei explicar. É lindo mesmo. E não tem propriamente uma explicação, né? Como tu estás a dizer, e simplesmente as coisas acontecem. É muito incrível, porque tu crias esses cursos, essas coisas para ti, são ferramentas para tu te curares a ti própria num momento em que estás a necessitar, e depois vais lá e compartilhas com outras pessoas, e cada vez que tu fazes isso, aparece um despertar maior ainda para ti. Então, é muito legal. É bem bacana, porque como você falou, você começa com uma coisa, você vai em uma linha, e aí a vida vai te levando para outra linha, mostrando e dizendo, não, é isso daqui. E até então eu não tinha entendido o porquê do Desperta-te, né? O porquê do Women's Inspiration. E é isso. O Women's Inspiration é para transformar as mulheres que vêm com uma perna no Desperta-te, e aí você vai ligando, né, a sua esteira de serviços, e é isso, é mesmo isso. É muito lindo. E tudo isso é o que eu acredito, né, que cria a prosperidade, que é nós termos essa visão daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos para a nossa vida e colocar-nos em ação também para fazer acontecer, que é muito o que tu fazes, né? Tu tens um problema, vais lá, colocas para fora, mostras o que é que está a acontecer, já do tempo, né, da rádio, que tu foste lá, qualquer mulher, né, teria, né, entre aspas, vergonha de falar sobre o assunto. Eu fui traída, eu fui deixada, eu estou com raiva dos homens. Elas só vão falar isso com a melhor amiga, e olha lá, né? Porque tem vergonha de mostrar o que está a passar. E tu não, tu vais para a rádio, abres o microfone e contas a todo mundo o que é que te aconteceu. E isso transformou completamente a tua vida. E desde aí tem sido sempre assim, né? O ano passado tu tiveste também aí uma necessidade emocional, uma perda, uma dificuldade, e eu lembro-me ainda de te ver nos stories a falar do que é que estavas a sentir e que não estavas bem, que estavas para baixo e que estavas a usar algumas ferramentas que te estavam a ajudar. E tu começaste simplesmente a compartilhar um pouco mais do que é que estavas a fazer, e daí criaste um curso que virou o que é hoje, né? E entretanto crias o Women's Inspiration, que já tinhas e que tem vindo a crescer, mas agora vem, e que eu acredito que era o ano passado, quando tu fizeste aquele evento com mais de 300 mulheres, já estavas a imaginar um para este ano com, sei lá, mais de 500, né? E entretanto vem uma pandemia e diz assim, ó, amiga, esquece, não vai haver. E tu planeando, né? Porque assim, eu comecei com 15. Em 2018 foram 15 mulheres aí dentro de um restaurante. Em 2019 foram 200 mulheres num auditório em Cascais. E em 2020 foram 350 mulheres em Lisboa, num fórum, num espaço gigantesco. E a nossa meta para 2021 era justamente colocar 500 mulheres lá. E aí a gente ia aumentando a cada ano. E é isso, é um passinho de cada vez, entendeu? Então é mesmo isso. É essas coisas. Você vai construindo os seus milagres. Agora talvez vais ter mais de 500, só que online. Talvez tenha mais de 500 online, né? A projeção é essa, é ter mais de 500. Se tiver menos e tal, tá tudo bem. Mas assim, eu trabalho com prosperidade. Eu quero, quanto mais gente impactar, melhor, entendeu? Então é mesmo isso. Mas eu te entendo, eu sou muito assim. Eu quero o que eu quero. E o que vier, eu estou feliz, né? Estou grata pelo que vier. Eu posso querer 500 e vir um, que eu estou grata do mesmo jeito, né? Mas claro, eu vou procurar, eu vou fazer cada vez mais e melhor. É muito isso.
Aline, foi incrível, obrigada por ter estado aqui comigo. Eu quero, obviamente, recomendar a todas as pessoas que sigam a Aline e que acompanhem o trabalho dela e que façam o Desperta-te, porque tenho a certeza que é maravilhoso. E também quero convidar a que fiquem aqui comigo. Eu estou a fazer uma série de lives sobre prosperidade, vou continuar ainda até dia 8, só faço intervalo no domingo, mas sábado também tem. Todos os dias tenho lives com mulheres maravilhosas. E a partir do dia 9 vou começar aqui no Instagram o curso O Milagre, uma experiência de prosperidade. E por isso é que a gente está aqui já, as mulheres, a falar de prosperidade em várias áreas da vida, porque a partir do dia 9 nós vamos começar. E sabes o que é que aconteceu? Foi exatamente como tu. Eu comecei a pensar agora no final do ano o que é que eu estava a precisar para dar um up, né, na vida, para fazer este ano que foi tão diferente, conturbado, esquisito, apesar de eu trabalho em casa e já trabalhava em casa antes disso, né? Então essa parte não ficou muito diferente, mas sempre há uma movimentação, tudo o que se passa no mundo acaba por abalar a gente de algum modo, né? E eu comecei a pensar, o que é que eu quero? Eu quero dar uma renovada aqui na minha vida, quero dar um up antes do final do ano, o que é que eu preciso? Eu preciso de um milagre. E foi muito engraçado que ainda hoje uma pessoa me disse, e eu já trabalho com a questão dos milagres há algum tempo, mas agora decidi trazer isso para um curso online para poder chegar a mais pessoas. E ainda hoje uma pessoa me disse, Sónia, adorei o nome do teu curso, eu estava mesmo a pensar outro dia, eu preciso de um milagre de Natal. Oh, meu Deus! Natal, antes do Natal, nós vamos criar milagres todos os dias aqui nesse Instagram a partir do dia 9 e vai ser muito incrível também. E eu criei esse curso porque eu queria fazer essa experiência para mim. Eu pensei assim, não vou fazer sozinha desta vez. Desta vez vou fazer com mais pessoas, porque eu sempre faço esse Claro! fizeste o para ti. E eu fiz o milagre para mim. Só que eu pensei, mas por que fazer sozinha? Eu posso fazer acompanhada. Então vou fazer assim, acompanhada também. Vai ser muito bom. Vai, faça, joga para o mundo. É isso mesmo. E eu tenho acompanhado, tenho visto a sua transição, a sua mudança, os seus posts. Tá bem legal. Vai fundo e toca aí para o mundo, minha filha, que é isso aí. É isso aí, vamos juntas. Então tá, e muito sucesso aí para ti no Brasil e depois aqui em Portugal, quando voltar, né? Pra frente, com certeza. E qualquer coisa, conte comigo. Pode o que precisar me chamar, falar, né? Para divulgar. Qualquer coisa, juntas, tá bom? Boa sorte. Um beijo grande. E que você opere milagre na vida das pessoas. Amém. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Tchau.